A seguir, vamos acompanhar parte de um longo projeto que escutou as crianças e ampliou os territórios da escola, ocupando os espaços possíveis para a brincadeira no território e na cidade, como sugere F. Tonucci. Cena 1. Conseguimos junto às crianças e suas famílias, responsáveis tornar a viela atrás da escola uma passagem escura, com entulhos e por isso perigosa, um lugar revitalizado. É claro que nenhum trabalho de qualidade social se faz sem constantes acompanhamentos. Não é apenas uma ação que, depois de realizada, possa ser esquecida. É por isso que o projeto teve continuidade com as brincadeiras que podem acontecer além da escola. Nesse sentido, visitamos com as crianças os espaços comerciais do bairro, suas casas e, por fim, uma praça pública que é um ótimo lugar para brincar. As crianças vão até lá fazendo muitas observações que nós, enquanto adultos, por vezes não percebemos nem paramos para notar. Elas comentam o quanto as pinturas das casas são interessantes e revelam sobre as pessoas que ali moram, as próprias construções, a quantidade de lixo nas ruas, etc. O passeio deixa de ser somente um momento de lazer e diversão com os colegas, torna-se também um momento de estudo do meio, uma oportunidade de aprendizagem. Percebemos que era preciso cuidar da praça, esse importante espaço de brincadeira, e torná-la nossa. Iniciou-se então o processo de revitalização da praça. Preparamos com as crianças um evento para a limpeza, de forma que as famílias responsáveis compreendessem que ali é um espaço possível de vivência e experiências do brincar. Tivemos, por fim, a reinauguração da praça e seguimos todas as semanas indo até lá, levando materiais de largo alcance, como papelão e brinquedos tradicionais, como corda, pipa, bolinha de gude, etc. Lá as crianças e os adultos resgatam e vivem as suas infâncias, aprendem uns com os outros e ressignificam o que é viver na periferia. Quais as possibilidades do território e o que podemos fazer ou a quem devemos cobrar para que ele se torne nosso. Esse projeto foi desenvolvido por uma escola ao longo de 3 anos e indica o quanto o tempo cronológico não é o tempo da experiência. A brincadeira é um elemento presente na infância, que permanece e continuamente vai sendo reinventado na convivência e nas interações com as pessoas e os territórios. Nesse projeto, podemos observar os 3 protagonistas de uma escola da infância em ação: as crianças, as famílias responsáveis e os profissionais. Apropriar-se da cidade, como sugere F. Tonucci, é um ato criativo que pode alterar a vida das crianças e dos adultos. Apropriar-se dos territórios potencializando-os como espaço de brincar e de convivência com as crianças ajuda a desenvolver a noção de pertencimento e de que o público é de todos. Nessa cena, além de revitalizar a praça, a professora ampliou as possibilidades do brincar, que é um dos elementos principais do vínculo humano, expandindo o repertório das crianças com brinquedos e materiais de largo alcance. Ortiz, Carvalho, 2012, em um movimento junto com as famílias responsáveis. Brincar é um direito dos bebês e crianças, seja dentro e fora da UE. Brincadeiras tradicionais como pega-pega, esconde-esconde, mãe da rua, rodas cantadas também devem ser apresentadas nas US para que as crianças ampliem seu repertório ao brincar com seus pares, quando estiverem nos diferentes espaços dos territórios,
independentemente de terem às mãos algum tipo de material ou brinquedo. É possível pensar em desdobramentos deste projeto por meio da escuta atenta às crianças e suas elaborações de hipóteses durante o estudo do meio. Quais foram as indagações e comentários? Sobre o que elas demonstraram interesse durante o passeio? Em que aspectos as crianças se identificaram? Se os territórios oferecem traços identitários para as crianças, elas e as suas famílias responsáveis também podem, em sua ação social e coletiva, como na experiência da praça, ofertar traços de identidade para a comunidade. A escola, como agente de desenvolvimento social comprometida com os bebês, as crianças pode interceder nos territórios a partir do diálogo com outras instituições, secretarias para benefício da infância. Nem sempre os territórios são acolhedores com os bebês e as crianças. Portanto, articular mudanças nos territórios com as famílias responsáveis para construir espaços mais gentis e de brincadeira para as crianças no território é também função da escola. Nos Centros Educacionais Unificados, CUS, por exemplo, é possível atender às necessidades dos bebês e das crianças por meio do desenvolvimento de projetos culturais, esportivos e de lazer. Nas escolas que não possuem essa situação tão favorável, é fundamental ofertar outras oportunidades na comunidade do entorno. Apropriar-se da cidade, assumindo-a como sendo seu território, contribui para reafirmar o sentido de pertencimento da construção da identidade. As US fazem parte de um território material e simbólico, de uma cultura ou de múltiplas culturas. Cabe à escola, por um lado, propiciar práticas pedagógicas que deem sentido ao território, como espaço de pertencimento para relações com a cultura local, com o modo de vida das pessoas, com as suas manifestações culturais, artísticas e nacionalidades diversas e, por outro lado, analisar o território para que os projetos políticos pedagógicos, PPS, também tenham a identidade dos territórios. Dessa forma, os bebês e as crianças que estão chegando podem ser inseridos indiretamente de forma que sejam apresentados em seus pertencimentos sociais, culturais, valorizados em suas diferenças. A educação como um processo social se efetiva a partir das relações estabelecidas em um território, sejam elas educativas formais ou informais. Os bebês e as crianças nascem em um território e nele produzem, reproduzem ou inventam modos de viver. Cada território propicia uma experiência de infância para as crianças, pois as relações sociais se modificam no tempo e no espaço. Desconstruir concepções de infância cristalizadas em imagens que retratam as crianças como se elas fossem todas iguais, como se todas tivessem a mesma história, o que justifica tratá-las de forma massificada, uniforme e anônima. Estas concepções contribuem para a invisibilidade das crianças e das infâncias reais, pois não revelam suas identidades, singularidades, histórias, culturas, pertencimentos, diversidades e contextos de vida. Assim, a ideia presente no imaginário social de que criança é criança, só muda de endereço, é equivocada e precisa ser questionada, pois o endereço e o cenário sócio-histórico-cultural das crianças influenciam de forma direta e permanente as formas de viver as infâncias e produzir sua identidade. São Paulo, ano 2015, página 9.
Esse é um dos muitos motivos pelos quais as US não apenas precisam conhecer temas relativos às infâncias, mas perceber cada grupo de bebês e crianças em seus contextos e na sua singularidade, para compreender os seus modos de viver, aprender, conviver, brincar, divertir-se. Nos territórios, os bebês e as crianças convivem com outras de diferentes idades, gêneros, interesses, desejos. Nos territórios, as crianças brincam com crianças da sua idade, mas também com as maiores e menores. A idade não é uma variável importante para a realização de jogos e brincadeiras. O que interessa é o desejo e a sintonia que configuram os territórios de brincadeira das crianças. Precisamos escutar as vozes dos bebês e das crianças nos diferentes territórios, pois elas não são iguais. Milton Santos, ano 1998, afirma que a nossa função é fazer falar os territórios. Os territórios precisam ter voz, pois é ela que reorganiza o todo, que possibilita integrar os diversos grupos sociais e constituir o laço social de solidariedade e confiança. Um território pode ser marcado por relações sociais de produção, de reprodução ou de resistência, dependendo do uso que os atores sociais fazem dele. As US fazem parte de um território material e simbólico, de uma cultura ou de múltiplas. A proposição de práticas pedagógicas que deem sentido ao território, como espaço de pertencimento, deve se relacionar com a cultura local, com os modos de vida das pessoas, com as suas manifestações culturais e artísticas. É nas relações com os territórios que os bebês, as crianças constituem as suas identidades pessoais e sociais.